Um roubo terminou em acidente em uma das principais avenidas de Campinas hoje à tarde. 3 menores de idade roubaram um carro no Jardim Guarani. Saíram em disparada pela Avenida Norte e Sul e foram perseguidos pela Guarda Municipal. Resultado, bateram em outros 3 veículos, derrubaram um poste de radar e capotaram. Pelo menos 9 cidades da região tiveram que suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas. Ao vivo, a gente atualiza a situação dos moradores que necessitam dessa dose de reforço. Confusão e reclamação pós-jogo desfalcam Guarani e Ponte Preta para o derby de quarta-feira. Hoje tem bola rolando na nossa região. A Inter de Limeira entra em campo daqui a pouco contra o São Caetano, com real chance de se classificar para as quartas de final do Paulistão. E na primeira reportagem da nossa série especial para comemorar o Dia das Mães, a história da Daliane, que encarou o diagnóstico de uma doença grave no meio da gestação. Eu quero redobrar o meu cuidado comigo, porque eu sei que eu estando bem, eu vou estar bem para minha filha. Eu preciso estar bem para poder ser mãe e cuidar dela. Boa noite. Uma perseguição a um carro ocupado por 3 adolescentes terminou num capotamento na Avenida Norte e Sul, em Campinas. Segundo a Guarda Municipal, os menores que têm entre 15 e 16 anos tinham roubado o carro minutos antes. O acidente hoje à tarde envolveu ainda outros 3 veículos e provocou lentidão no trânsito. As imagens das câmeras de segurança na região da Avenida Norte e Sul mostram o impacto do acidente. Um veículo roubado bate em mais 3 e capota. Também entorta o poste do radar. Eram criminosos que fugiam após roubar o veículo de uma médica. Uma pessoa que estava na calçada por pouco não é atropelada. Repare que o homem cai e se levanta rapidamente. O que eu vi foi um carro vindo em cima de mim, assim, voando, porque ele veio batendo nos carros, né, porque ele estava fugindo, uma perseguição. E aí eu vi que o meu ia ser o final, né, porque ele estava vindo e eu vendo pelo retrovisor, aí ele bateu, teve aquele impacto. Mas aí eu me segurei, porque na verdade, quando bate atrás desse carro, pelo menos, não levanta o airbag, né? Então eu falei assim, se eu não segurar minha cabeça, eu vou bater no vidro e vou me arrebentar. Mas aí deu para fazer isso. O acidente foi por volta das 2 da tarde. O veículo que capotou foi roubado no Jardim Guarani por 3 menores de idade. Eles anunciaram o assalto utilizando esse revólver calibre 32. Mas logo depois do crime, a Guarda Municipal foi acionada e conseguiu agir rápido. Infelizmente, nós tínhamos uma viatura aqui próxima ao local quando nós fomos informados do roubo e isso fez com que nós pudéssemos agir com tanta rapidez. Nós posicionamos uma viatura ali embaixo do Laurão, uma outra aqui mais próxima desse local do acidente. Quando eles identificaram as viaturas, empreenderam fuga. O primeiro carro a ser atingido foi o do Leandro. Ele estava levando a mulher ao médico quando foi surpreendido. Eles vieram em alta velocidade, daí no que eu vi que eles iam bater no meu carro, eles iam pegar em cheio. Eu consegui tirar bem rápido. Graças a Deus não aconteceu nada. Minha mulher está grávida para ajudar ainda. Graças a Deus está tudo certo. Ele pegou de raspão. Pegou de raspão, isso. O segundo carro envolvido no acidente foi o mais destruído. Depois de bater em 2 veículos e derrubar o poste do radar, o carro roubado bateu por último nesse outro veículo aqui. Arrebentou com a traseira. O carro pertence à administradora de empresas, Heloísa, que renovou o seguro na semana passada. É um pequeno susto, né? Na hora que eu vi o carro, falei, vai sobrar para mim. Aí eu já comecei a ver de jogar o carro, e aí eu vi esse poste e vi esse pessoal aqui, mas é fração de segundos. O carro que foi roubado, ele bateu em outro veículo e o outro veículo que bateu no poste? Sim, foi isso que ocorreu. O veículo bateu no poste. O acidente tumultuou o trânsito na Avenida Norte e Sul. Uma faixa ficou interditada por mais de 2 horas. Agentes da INDEC ajudaram a coordenar o tráfego. 2 menores foram para a Delegacia da Infância e Juventude e um para o Hospital Ouro Verde, com ferimentos leves. Foi grande o susto, foi bem grande. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública para atualizar a situação dos 3 adolescentes apreendidos, mas ainda não tivemos um retorno. E um crime covarde foi registrado nesse final de semana em Paulínia. Uma mulher de 28 anos teve hemorragia depois de levar socos do próprio marido. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Polícia Civil, Jonei Henrique Torres, de 22 anos, cometeu o crime durante uma briga por ciúmes. Roberta dos Santos Alves era dona de casa e chegou ao Hospital Municipal de Paulínia com parada respiratória e precisou ser reanimada e entubada.
Exames apontaram que ela teve hemorragia e lesões internas causadas pelas agressões que sofreu do marido na região do abdômen. A vítima tinha a saúde debilitada e faleceu às 5 da manhã de domingo. Depois de apresentar 3 versões diferentes à polícia, Jonei Henrique Torres confessou o crime e foi preso em flagrante. Quem registrou o boletim de ocorrência na delegacia foi a irmã de Roberta, que também desconfiou do cunhado. Agora a gente quer justiça. A maior justiça que tem é de Deus, entendeu? Ele vai pagar o que ele fez. Minha irmã sempre teve os problemas e ela não foi embora daqui. E embora dessa forma cruel que ele fez. Ainda segundo a investigação, o marido só buscou atendimento médico 4 horas depois do início das agressões. O caso é investigado como homicídio, com a qualificação de feminicídio, motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Oi, gente, boa noite. Terça-feira chegando aí com pouquíssima mudança no tempo, já vamos começar vendo o cenário de algumas cidades. Elias Fausto, Americana, Capivari e Hortolândia, sensação de friozinho logo cedo, mínima de 14 graus. À tarde o sol brilha forte, máximas variando entre 28 e 29 e nada de água. E falando em água, faz 30 dias que não dá uma chuva boa em Campinas, aquela acima de 10 milímetros que ajuda a melhorar a umidade. E a informação dos nossos meteorologistas é que no extremo oeste de São Paulo, que pega bem a nossa região, essa é a seca mais severa dos últimos 40 anos. Vamos dar aquela espiada aí nos próximos dias? Campinas, então, nada de chuva. Até sexta-feira, pelo menos. Amanhã, termômetros entre 13 e 27 graus. A temperatura sobe um pouquinho até pertinho do fim de semana. De manhã e à tarde, pouca mudança. Em Piracicaba também esse mesmo cenário. Amanhã termômetros entre 14 e 29, na sexta de manhã 16 graus e à tarde máxima de 28. Para a gente encerrar, tem a sua participação aqui pela hashtag Olha Isso, EPTV. Primeira imagem da Daniele de Cosmópolis, ela registrou esse pôr do sol bem bonito que a gente está vendo aqui, todo alaranjado. E agora a foto do Wagner de Campinas, que também registrou o sol indo embora, com algumas nuvens também na cor laranja. Aliás, tem várias cores ali, né? Para participar, é só mandar sua foto com a hashtag Olha Isso EPTV e não esquece de colocar a sua cidade, tá? Até amanhã. Vamos agora atualizar a situação da pandemia aqui na nossa região. Os dados aqui, então, para você no nosso telão. Já são 372.654 confirmações, 1.510 só nas últimas 24 horas, 79 mortes registradas de ontem para hoje, totalizando 10.223 mortes aqui na nossa região. A gente traz agora os dados da vacinação. Já tomaram a primeira dose, 731.585 pessoas, pouco mais de 16 mil no dia de hoje. Isso representa um pouco mais de 15% da população aqui da nossa região. E a segunda dose, 11.054 nas últimas 24 horas, 428.849 pessoas. O total de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina do coronavírus é de 9%. A gente traz agora aqui as cidades que mais vacinaram, começando por Campinas, com 200.706, Piracicaba, um pouco mais de 65 mil pessoas tomaram já as 2 doses da vacina. Limeira, 49 mil, Americana, 41, Indaiatuba, 37 mil e pouco mais de 35 mil em Sumaré. Todos esses detalhes da vacinação na nossa região você sempre encontra nas nossas páginas G1 Campinas e também G1 Piracicaba. E o Hospital de Clínicas da Unicamp vai retomar as cirurgias eletivas. A gente vai conversar com o Jonathan Morel ao vivo sobre esse assunto. Jonathan, explica então pra gente como que vai ser a volta, né, desses procedimentos que estavam suspensos. Boa noite. Boa noite para você, Larissa. Boa noite para todo mundo. A gente está falando de cirurgias eletivas, né, que são aquelas cirurgias agendadas, não são de emergência nem de urgência. E elas estavam suspensas aqui no HC da Unicamp desde 9 de março, por causa da superlotação com pacientes com o coronavírus. O que a gente sabe é que essa retomada vai ser gradual. Equipes aqui do HC já vão se reunir para definir os detalhes de como que vai ser essa retomada. E uma informação que foi adiantada é que essas cirurgias
vão acontecer num espaço separado. É uma sala cirúrgica separada do espaço Covid, para que não haja risco nenhum de contaminação desses pacientes. Lembrando que o HC, nesse período de suspensão, conseguiu realizar cirurgias importantes. Foram 168 cirurgias de urgência e 308 cirurgias de emergência. Essa retomada no atendimento de quadros não Covid não deve prejudicar aí a atenção aos pacientes que possam chegar aqui necessitando de UTIs com complicações por causa do coronavírus. Hoje, por exemplo, Larissa, o HC da Unicamp tem 40 leitos de UTI Covid e 23 estão ocupados. Então, a gente tem uma margem de segurança para atender os pacientes Covid. Com você, Larissa. Obrigada, Jonathan. É isso que a gente espera, né? Que as duas coisas consigam seguir aí sem nenhuma interferência. É bom para todos nós, para a população em geral. Muito obrigada pelas suas informações. Nós vamos para o intervalo rapidinho agora aqui no EPTV2 e na volta a gente atualiza a situação da vacinação contra a Covid-19 nas cidades onde a imunização foi suspensa por falta das doses de Coronavac. E na primeira reportagem da nossa série especial para comemorar o Dia das Mães, a história da Daliane. Ela teve que encarar o diagnóstico de uma doença grave no meio da gestação. A gente volta já. Depois de mais de um ano fechadas, as creches municipais de Campinas voltaram a receber hoje 35% dos alunos matriculados. Essa retomada obedece a uma escala de idade das crianças. No primeiro dia de atividades presenciais, as creches da rede municipal e instituições que têm convênio com a prefeitura receberam crianças a partir de 3 anos e 4 meses de idade. Pela manhã, o movimento foi tranquilo. Nessa primeira etapa, 8.500 alunos podem voltar a frequentar as aulas. As creches foram preparadas com álcool em gel, tapetes para desinfectar os pés e marcadores no chão para orientar o distanciamento entre as crianças. Alguns brinquedos foram interditados preventivamente. A gente tem uma esperança, um fôlego de esperança, né, de voltar tudo ao normal, para as crianças também. Essa primeira semana aí do retorno feito em forma de escalonamento é um momento de acolhimento das famílias, das crianças, né? Mostrar como que nós estamos organizados, né? A importância de mantermos o distanciamento social, o uso dos EPIs, né? E toda a parte da higienização. A Prefeitura de Campinas diz que hoje as creches atenderam 1.276 alunos, cerca de 15% do total esperado nessa primeira etapa. Das 130 creches e 44 entidades conveniadas da cidade, 4 foram proibidas de funcionar pelo Ministério Público do Trabalho por falta de adequações sanitárias contra o coronavírus. Na segunda-feira que vem, dia 10, as creches vão passar a receber crianças a partir de 1 ano e 8 meses de vida e no dia 17 de maio será a vez dos bebês de até 1 ano e 7 meses. Vamos agora atualizar, gente, a falta de vacina Coronavac aqui na nossa região, né? A aplicação da segunda dose. EPTV2 atualizou agora há pouco, a lista das cidades da nossa região que tiveram que suspender a aplicação dessa segunda dose porque o imunizante acabou. Então são 9 municípios ao todo, não é isso? Pedro Torres traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Pedro. É isso, Larissa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o EPTV2. É uma lista grande, assim também como a fila de espera das pessoas que precisam desse reforço no imunizante para estarem seguros aí contra a Covid-19. Então, a lista das cidades que suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas é essa daqui: Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Limeira, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Sumaré e Vinhedo. Em Águas de São Pedro, por exemplo, há doses atrasadas há 2 semanas. Em Morungaba, há 1 semana. O governo do estado disse que de sábado até hoje distribuiu mais de 1.800.000 doses de vacina para todas as cidades do estado, mas não especificou se as doses são da Coronavac. O estado falou que essas doses são destinadas a idosos de 60 a 62 anos, que vão ser imunizados a partir de quinta-feira, e também para a aplicação da segunda dose em trabalhadores da educação. Aqui para a região de Campinas foram enviadas 208.600 doses. Para a DRS de Piracicaba
mais 67.200 doses. As prefeituras de Capivari, Morungaba, Sumaré e Vinhedo confirmaram a nossa produção, que devem buscar amanhã um novo lote de vacinas. Ainda não se sabe quantas doses vão receber e se essa dose de reforço, são suficientes para todos os moradores que estão esperando. A preocupação é porque, como a gente sabe, tem esse tempo de limite entre a aplicação da primeira dose e da segunda dose, que é de aproximadamente um mês. Eu volto com você, Larissa. Boa noite. Obrigada, Pedro. Boa noite para você também. Agora o assunto é esporte. Na Série A2 do Paulista, o 15 tenta fazer as pazes com a vitória. O alvinegro, que não ganha 3 rodadas, enfrenta o São Bernardo logo mais às 8 da noite, no Barão de Serra Negra. O Inhoquim é o 4º colocado com 19 pontos ganhos. E pela elite do Paulistão, a Inter joga hoje contra o São Caetano, no Limeirão. O repórter Daniel Mafra está por lá, traz as informações também ao vivo para a gente. Inclusive, a Inter pode se classificar ainda hoje, né, Daniel? Boa noite. Que reviravolta na campanha da Inter, Larissa. Boa noite para você, para o pessoal de casa que está acompanhando a gente também. Nem o torcedor mais otimista do Leão da Paulista poderia imaginar que um time que 3 rodadas atrás estava aí preocupado com a ameaça do rebaixamento, hoje entra em campo com reais chances de se classificar para as quartas de final do Paulistão e, com 2 rodadas de antecedência, viu? Vamos dar uma olhada ao vivo. Por enquanto, os jogadores do São Caetano já subiram, estão fazendo o reconhecimento do gramado. Do lado da Inter, só os goleiros estão batendo uma bolinha aqui, se aquecendo para o jogo que começa às 8 horas. Do lado de fora do estádio, a torcida fez uma recepção para a chegada do ônibus, trazendo os jogadores da Inter aqui para o Limeirão. Muita festa, fogos de artifício e expectativa para esse confronto. Até houve uma certa aglomeração, o que não é recomendado, a gente sabe, mas os torcedores pelo menos estavam com máscara, como vocês podem ver aí nas imagens. E a situação é a seguinte: se a Inter vencer o São Caetano hoje, chegará aos 15 pontos e precisa torcer muito para o Botafogo não vencer o São Bento na partida que vai ser disputada lá em Ribeirão Preto, logo mais às 10h15 da noite. A gente vê aí, a equipe entrando nesse momento no gramado. A gente vai acompanhar esse jogo, Larissa, que começa daqui a pouco às 8 horas e torce muito para que a Inter possa vencer. Quem sabe amanhã a gente não noticia no Bom Dia Cidade e também no EPTV1 essa classificação da Inter para as quartas de final do Paulistão. Volto com você. Tomara, né, Daniel? Obrigado pelas informações e já tem o lance a lance às 7h30 lá no ge.globo/Campinas. E os 2 times de Campinas tiveram fortes emoções na rodada de ontem, que antecede o tradicional derby. A Ponte Preta e o Guarani tiveram o resultado das 2 partidas definidos nos minutos finais. Para a Macaca, a 3ª derrota seguida e o Bugre confirmou a boa fase. Fim de papo do Novelli Júnior. Thiago Lourenço encerra o jogo no Brinco de Ouro. Não, nem sempre o jogo termina quando acaba. Guarani e Ponte Preta mostraram isso. O pós-jogo pode ter desdobramentos. No Bugre, 2 jogadores do mesmo time saíram na mão. Rodrigo Andrade e Bidu trocaram socos no meio do campo. Algo injustificável, mesmo que fossem adversários. Isso está na regra. 2 jogadores que se desentendem do mesmo time podem ser expulsos e foi o que aconteceu. Olha, cenas lamentáveis nesse final, hein? O desentendimento começou aos 51 minutos. Dá pra ver um empurra-empurra depois de um escanteio do Novo Horizontino. É o Rodrigo Andrade agora se desentendeu ali com alguém, hein? E com o apito final, eles decidiram resolver a parada da pior maneira possível. Além da exposição, acabaram expulsos e vão desfalcar o Guarani no derby, quarta-feira. Nós vamos resolver internamente. Vamos cobrar dos jogadores. A gente sabe que é um tipo de situação que os nervos estão à flor da pele, mas nós somos profissionais e temos que manter o nosso equilíbrio. Na Ponte Preta, foi o técnico Fábio Moreno que entrou em cena quando a bola parou de rolar. Ele foi reclamar com o árbitro Thiago Duarte Peixoto por não ter encerrado o jogo exatamente aos 49 minutos, já que deu 4 de acréscimo. Na imagem não aparece o cartão vermelho, mas a expulsão foi relatada na súmula com os dizeres do treinador. Como você faz isso? Você estragou o jogo, teria dito Fábio Moreno, que conforme descrito no documento, também precisou ser contido pelo policiamento. Ele também está fora do derby, não poderá comandar a equipe no banco de reservas. A gente lamenta isso, pede desculpas e vai fazer de tudo para estar junto, mesmo que não esteja presente fisicamente ali
no planejamento, em toda a estruturação do trabalho para que a gente alcance o nosso resultado. Confusões à parte, a rodada pré-derby retratou muito bem o atual momento das duas equipes no Campeonato Paulista. O Guarani venceu um jogo em que dominou boa parte do tempo, embora tenha tomado um susto no fim, e a Ponte Preta voltou a tropeçar, o que aumentou a pressão sobre os jogadores e comissão técnica, que há 3 rodadas só perdem. O Bugre já provocou 3 defesas do goleiro Giovani, isso só nos primeiros minutos, hein? Até que o chute de Bruno Sávio desviou em Paulinho e chegou na cabeça de Andrigo. E o atacante confirmou a boa fase dele. 4º gol em 4 jogos seguidos, 1-0. Rafael Martins foi incomodado de verdade só uma vez antes do intervalo. Na volta de primeira. E a bola vai à direita do gol, a tentativa do Danielzinho. E no começo do segundo tempo, o time do técnico Alan Al já voltou para matar o jogo. Com outra participação de Bruno Sávio, a jogada na linha de fundo terminou com um belo gol de letra do Júlio César. 2-0, só que poderia ter sido 3 ou mais. O Guarani acertou a trave 2 vezes no mesmo ataque, com Andrigo e Bidu. Bateu na trave de novo! E o que parecia tranquilidade mudou no final. Danielzinho cobrou a falta na barreira, que abriu e complicou a vida do goleiro, diminuindo para o Novo Horizontino. Novo Horizontino! E nos acréscimos, um cruzamento na área acertou a mão do Pablo. O árbitro foi chamado para conferir no monitor e confirmou o pênalti. Que jogo é esse, hein? Jênison para a cobrança e ele mandou muito longe. Direito, isolou! Mandou longe! Comemora o Rafael Martins! Comemoram os jogadores do Guarani! Lance de sorte para o Guarani. A gente fica feliz, né, pelo resultado e principalmente pelo desempenho. A gente vem evoluindo e isso é trabalho, é tempo. Já a Ponte Preta não teve a mesma contribuição do adversário. Em Itu, a Macaca teve um pênalti para defender aos 49 do segundo tempo. O jogo estava empatado e a Alvinegra vinha conseguindo um ponto que considerava importante. Mas Fernandinho cobrou bem e decretou a vitória do Ituano. Mas esse placar já tinha começado a ser construído com 1 minuto de jogo. Primeiro ataque da partida e Matheus fez 1-0. A Ponte empatou com 10 minutos. Paulo Sérgio deu assistência para o Apodi. Ele estava jogando de atacante e mandou muito bem na conclusão. Só que a situação do time de Campinas começou a se complicar quando o Yuri cometeu essa falta aqui, ó. Ele recebeu o cartão amarelo, estava pendurado, já ficaria de fora do derby, mas o árbitro foi chamado para ver o lance no VAR. E como o Yuri levantou demais o pé e acertou o branquinho, o juiz trocou a cor do cartão e ele foi expulso. No segundo tempo, Igor Vinhas fez uma defesa importantíssima e uma bola muito difícil. Só que no final, a equipe foi castigada com um pênalti que acendeu a luz de alerta no Moisés Lucarelli. O saldo que fica para essa próxima partida é muito importante, é um campeonato à parte, é a luta, a hombridade que todos esses atletas estão mostrando em honrar as cores da Ponte Preta. Se tiver essa luta, se tiver essa entrega, com certeza a vitória vai vir no próximo jogo. Quarta-feira, as equipes se enfrentam no derby 199 da história. Se o Guarani vencer, se classifica para as quartas de final e pode até eliminar a equipe rival. E se a Ponte conseguir a vitória, mantém a luta pela vaga. E a partir de hoje você vai acompanhar aqui com a gente uma série especial para comemorar o Dia das Mães. Histórias de mulheres que, mesmo diante de grandes dificuldades, encaram a jornada da maternidade com uma dedicação admirável. Exemplos de como o amor por um filho é capaz de superar qualquer barreira. A gente começa hoje com a história da Daliane. Olhando assim, parece que passa tão rápido. A gente nem se dá conta e já se foram os 9 meses de espera. Mas é tanta coisa que acontece nesse período. Todo mundo vê a transformação da barriga, mas a nossa cabeça também não para.
Durante a gravidez, a sensação é de que nós, mães, também vivemos num mundo só nosso. Nada mais importa a não ser essa vida que está surgindo. A cada exame, cada ultrassom é aquela ansiedade para saber se o bebê está dentro dos padrões, se é fisicamente perfeito, se o coração está batendo como deveria, se vai ser uma criança saudável. É tanta preocupação que a gente acaba esquecendo dos imprevistos que podem acontecer com a nossa saúde. Esquecemos também que não temos o controle sobre nada. Mesmo em uma gravidez aparentemente perfeita, como a da Daliane. A mais perfeita é impossível. Não tive enjoos, não tive alteração na pressão, não tive alteração de diabetes, nada disso. Eu já fazia um acompanhamento de um nó. Então, durante a gravidez, eu quis redobrar essa atenção, queria ter certeza que eu ia estar bem para quando eu fosse amamentar. Veio um ultrassom com uma leve alteraçãozinha, mas mesmo assim ainda fui transferida para uma mastologista e resolveu pedir uma biópsia para ter certeza, do que era. Veio o resultado do positivo. Eu estava com um tumor e precisava ser feito um tratamento, uma estratégia, logo já de imediato, para ver qual seria o melhor tratamento. Tumor, Mas desde o primeiro momento, o lado mãe falou mais alto. É uma coisa assim que assusta muito, mas eu não quis me apegar tanto à doença. Procurei pensar mais na minha filha, queria que ela se sentisse acolhida, bem recebida, e o momento dela era aquele momento, ela não tinha doença. A família e os amigos fizeram de tudo para Daliane seguir firme no propósito de esquecer a doença. Chá de bebê, viagem para a praia, qualquer coisa era válida para mantê-la feliz até o dia do parto. Eu tinha tudo para ter um parto normal. Então eu fui internada para fazer a cirurgia da mama. Aí, num dia antes da cirurgia, foi aferida a minha pressão arterial e percebeu que eu estava com a pressão muito baixa. Os médicos vieram conversar comigo e falaram, olha, uma pressão baixa dessa, a gente vai precisar entubar você e durante a intubação a pressão cai mais ainda. Não vai ter oxigênio para beber. Pode ser que ela não resista. Há uma possibilidade da gente fazer o seu parto prematuro. A gente faz o parto e em sequência faz a sua cirurgia. Você estava preparada para a cirurgia do seio, mas não para o parto? Não que eu não estivesse preparada para ser mãe, mas não para saber se a minha filha vai ser tirada de mim assim, ela tá tão bem aqui, ela tá mexendo, tá gostosa aqui, ela não tem nada, ela tá saudável, ela vai crescer mais, ainda vai desenvolver mais na minha barriga e vão me interromper isso. Aí vem o medo do incerto, Mas para ela não correr nenhum risco, eu autorizei fazer a cesárea. Aí teve uma enfermeira que ficou encarregada de tirar as fotos na hora do nascimento da minha bebê, porque eu não ia lembrar de nada até então. E você se lembra ou só por esses registros mesmo? Imagina, não esqueci nenhum momento eu esqueci, eu lembro tudo. Quando eu voltei da anestesia, e os médicos estavam pensando assim, será que ela vai lembrar o que está acontecendo, não vai lembrar? Meu primeiro pensamento eu escutei a voz das enfermeiras do meu lado conversando, eu falei, cadê minha filha? Já acordei da anestesia, já fiz tudo, foi tudo um sucesso, é só recuperação. E a nossa Belinha é a coisa mais linda do mundo, forte, saudável, por ela já ir embora hoje. O nascimento da filha da Daliane também foi o momento dela encarar as lutas que viriam no universo pós-parto. Ela tinha que deixar de lado essa imersão da gravidez, se preocupar com a filha, mas com ela também. Estava na hora de respirar outros ares.
A dúvida era se o que a aguardava aqui fora era um caminho mais colorido, mais cheio de vida. Motivo para lutar não faltava, mas ela teria que se dividir entre exercer as funções de mãe e começar a quimioterapia. Eu ia receber as quimio, ela estava junto. Eu saía de lá fragilizada, porque tinha acabado de receber um tratamento agressivo, querendo ou não, mas ela estava ali me esperando. Aí quando eu chegava lá e eu via ela, pronto. Já assumia tudo, eu já estava bem, estava ótima. A perda do cabelo também foi superada com amor e apoio da família. O pai, os irmãos e o marido da Daliane também rasparam a cabeça. Para muitas pessoas, descobrir um câncer, uma doença dessa, é uma coisa muito ruim. É ruim, realmente é ruim, mas também tem a coisa boa. O bom disso é que foi descoberto no início, né? E a chance de cura bem maior. Então eu procuro pegar isso. A minha filha, ela veio num momento difícil para a minha vida, mas eu acredito que ela veio no momento certo. Porque se não fosse ela, eu não ia descobrir essa doença. Se não fosse eu estar grávida, não teria tido tanta atenção, não teria descoberto a doença. Então eu acredito que a minha filha veio para me salvar. Eu pego ela no colo, eu dou banho, eu troco, eu faço tudo. Ela só mama na mamadeira, não pude amamentar no peito, por conta da cirurgia e dos tratamentos que eu ia iniciar também. Ela vai mamar no meu colo, porque daqui a pouco ela cresce e eu não vou ter mais esse momento. Então eu quero curtir cada momento dela, cada fase, e se eu puder manter ela no meu colo, vou manter sim. Porque eu fui privada no início e agora eu vou curtir, vou aproveitar cada momento. E é com um sorriso no rosto que a Daliane supera diariamente os desafios dessa jornada que se chama maternidade. Ainda em tratamento, ela aprendeu a ressignificar as dificuldades e se apegar na esperança de um futuro com dias mais leves e com um motivo mais do que especial para continuar sorrindo. A doença veio depois. Primeiro a minha gravidez. Então, eu nem vivi a doença. Não deixei me abater pela doença. E você hoje consegue se preocupar com você mesma? Eu quero redobrar o meu cuidado comigo. Porque eu sei que eu estando bem, eu vou estar bem para minha filha. Eu preciso estar bem para poder ser mãe e cuidar dela. Minha filha é tudo para mim. Tudo, 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 tudo. Ela é minha base, minha estrutura, minha força, minha fé de que tudo vai ficar bem. Eu vou poder ver ela crescer, acompanhar os momentos dela. É isso. Amanhã você vai conhecer a história de uma mãe que tentou por anos engravidar e quando conseguiu foi surpreendida com a chegada dos filhos bem antes do que imaginava. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.